Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eliane aqui do canal Vida Mix da Eli. E hoje a gente vai continuar tratando dos assuntos que tem a ver com os seus objetivos. No primeiro vídeo dessa série eu falei sobre motivação, né? O que te move, o que faz você levantar da cama. Esses dias eu estava lendo uma frase que eu achei muito interessante. O cara falava o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, alguma coisa assim. Então, esse é o porquê, né? O que é o porquê? É o motivo, aquilo que faz você levantar de manhã, né? O que te move. E aí a gente falou no vídeo anterior, também tá o link aqui embaixo, tá? Os dois vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser entender esse assunto, né? A continuação. Eu falei para vocês, lidere a sua vida. Ou seja, traga para você a responsabilidade por aquilo que acontece. Não culpe o outro. Quando a gente culpa o outro, a gente não busca a solução. Se a culpa não é minha, eu não preciso solucionar nada, não depende de mim. Então vamos lá, eu já tenho um motivo, que é o meu porquê. Se eu tenho um porquê, eu enfrento qualquer como. Eu já assumi a responsabilidade pelas minhas decisões. Né? E o que agora a gente vai falar então no vídeo de hoje? Hoje eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a conseguir chegar nesse seu objetivo, a conseguir realizar alguma coisa, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental. Não importa, que a gente não vai tratar de um assunto específico. Essas dicas servem para qualquer área da sua vida. Então, a primeira dica é: pense o que você precisa para conseguir realizar isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você se considera uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, uma pessoa que não consegue ter paciência. O que você tem que fazer? Procure se relacionar com pessoas que têm essa qualidade que você acha que você não tem. Quais são as pessoas do seu círculo de convivência que você considera pacientes, pessoas calmas, serenas, pessoas equilibradas? Quais são essas pessoas? Procure conviver mais com elas, porque o nosso cérebro, ele tem formas da gente aprender. Uma delas é por repetição e a outra é por similaridade. Então, quanto mais você vê uma coisa, mais você tende a aprender aquilo. E quanto mais essa coisa que você está vendo e você está aprendendo se torna familiar, você começa a criar um outro gatilho mental chamado similaridade. Vai fazer com que você vai mudando. Tem um ditado muito antigo que diz: quem com porcos anda, farelos come. Tem a ver com isso, né? Então, se você quer ser uma pessoa mais equilibrada, ande com pessoas equilibradas. Aí você vai falar assim pra mim: mas Eli, eu não conheço pessoas assim, toda a minha família é nervosa, né? E eu posso falar muito bem isso porque minha família é assim, né? São pessoas maravilhosas, de excelente coração, mas de temperamento explosivo. O que eu tenho feito na minha vida para mudar isso? Eu tenho procurado me relacionar com pessoas mais equilibradas. E quando eu não encontro essas pessoas no meu grupo de social, né, nas pessoas que eu convivo, eu vou buscar onde? Na internet. Procura no YouTube, assista coisas que te tragam isso. Exemplos de pessoas que têm muito equilíbrio, de pessoas sensatas, de pessoas que têm essa calma. Então estude Gandhi, estude Buda, não importa. Busque estar em contato, porque se você não tem essas pessoas no seu grupo familiar, no seu grupo de amigos, elas estão aí na internet. O seu cérebro, ele vai assimilar da mesma forma. Se você começar a assistir, ver como essas pessoas reagiram, histórias de sucesso, pessoas que passaram por situações, como que elas conseguiram chegar nos seus objetivos, o que elas fizeram. Então, a gente tem que criar um modelo a seguir e começar a colocar na nossa mente coisas sobre aquilo. Se você quer ter dinheiro, você vai só se relacionar o quê? Com pessoas que estão numa posição financeira pior que a sua? Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Comece a se relacionar com pessoas que estão financeiramente acima de você e procure modelá-las. O que ela faz de diferente, né? Quais são as qualidades que ela tem? Por que ela conseguiu isso? Procure o quê? Modelar, fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz.
Quanto mais exposição, quanto mais vezes seu cérebro vê aquela situação, aquele tipo de comportamento, mais aquilo fica familiar para ele e mais fácil de você reter na sua mente. A gente tem duas memórias, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E quando você vê uma coisa apenas uma vez, o que acontece? Ela fica armazenada na nossa memória de curto prazo. Na nossa memória de curto prazo, a gente vai esquecer com o tempo se a gente não acessá-la de novo. Para essa memória de curto prazo se transformar numa memória de longo prazo, o que a gente precisa? Repetição. A gente precisa ver aquilo muitas vezes. Se você começar hoje, assiste um vídeo motivacional, por exemplo. Amanhã, assiste outro. Daqui a 2 dias, assiste outro. Daqui a 3 dias, assiste outro. Lê um livro sobre isso. Estude histórias de sucesso. Veja o que essas pessoas falam. Quando você for fazendo isso com uma constância, você vai perceber que aquilo passa a ser um aprendizado. Lembra daquela história que a gente sempre escuta, né? Que as pessoas falam assim, isso é igual andar de bicicleta, depois que você aprende nunca mais você esquece. Por quê? Porque você entrou num processo de aprendizado, você ficou ali tentando aprender, até que aquilo passou a ser o quê? Automático. O que é esse automático? Ele passou para sua memória de longo prazo. Então esse aprendizado nunca mais você se esquece. Em contrapartida, lembra aquelas coisas que você aprendeu na escola? Sei lá, logaritmo, seno, cosseno, e nunca mais você usou aquilo na vida? Provavelmente você não se lembra mais. Por mais que naquela época, na escola, você tenha até tirado boas notas. Mas como aquilo deixou de ser útil no nosso cérebro, tem uma coisa que ele funciona assim. Então você aprendeu uma coisa hoje. E passou um tempo, você deixou de usar aquilo. O que ele vai entender? Que aquilo não é útil para você, que você não precisa daquilo. Então você se esquece. Por isso que quando minhas filhas, por exemplo, vão fazer prova, eu sempre dou essa orientação para elas. Chegou numa questão que você não lembra a resposta, o que você faz? Pensa por 1 minutinho sobre aquilo, põe aquela pergunta firme na sua mente e depois vai fazer outra coisa. Vai para uma outra questão. Por quê? Porque mesmo quando está fazendo uma outra coisa, o seu cérebro ele continua trabalhando naquela questão que você colocou lá para ele. Então você vai fazer outra coisa e aí de repente, antes do final da prova, você lembra aquela fórmula que você tinha esquecido, por exemplo, de matemática. Já aconteceu isso muito comigo quando eu fazia vestibular. Eu chegava numa determinada questão, há uns 30 anos atrás, né, quando eu fiz vestibular, enfim. Então eu chegava naquela questão, não lembrava. O que eu fazia? Ia para outra. De repente, vinha lá a fórmula na minha mente e aí eu desenvolvia aquilo de uma forma tranquila. Uma outra coisa interessante também com relação a isso é você entender o porquê. Por que acontece aquilo? Quando você sabe, você entende, fica muito mais fácil de você reter. Tem uma diferença entre você entender e você aprender. Quando você aprende alguma coisa, é muito mais difícil de você esquecer. Quando você aprende uma coisa, você pegou o quê? Você pegou a teoria, né, aquilo que você entendeu na teoria e colocou um sentido. Vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor isso. Por exemplo, você aprendeu lá na escola que área é a base vezes a altura. Mas você nunca utilizou isso na prática, você não sabe para que serve isso. Provavelmente, se você nunca utilizou isso, você vai esquecer. Mas se o seu professor ou se alguém te explicar para que serve isso, qual que é a utilidade disso na sua vida prática, provavelmente você nunca mais vai se esquecer. Lembra que eu falei também para vocês num vídeo anterior que eu sou a filha mais velha, né, de 3 filhas mulheres, que meu pai fazia tudo, né, construía, era encanador, pedreiro, eletricista, e que eu aprendi muita coisa com ele? Então isso eu nunca esqueci. Por quê? Era isso que a gente fazia quando ele tinha que colocar o piso em determinado local. Como que você faz o cálculo para saber quantos metros quadrados você vai precisar de piso para pôr num determinado local? Você vai pegar o comprimento vezes a largura e multiplicar. Se você tem uma sala de 3 por 2, 2 vezes 3, 6, você vai precisar de 6 metros quadrados de piso. Vocês já repararam que as caixas de piso vendem por metro quadrado? E o que é esse metro quadrado? É a base vezes a altura. Quando você põe um sentido para aquela teoria, você não esquece mais. Porque o cérebro entendeu e aprendeu aquilo. Porque ele viu que aquilo tem uma utilidade. Vamos fazer um resumo aqui das dicas de hoje. Primeira dica: veja o que você quer alcançar.
e se espelhe, busque alguém para você modelar. Veja quem que é a pessoa, não precisa ser uma pessoa. De repente é Jesus, né? Jesus era um exemplo, por exemplo, no meu caso de paciência, vamos dizer assim. Então não importa, busque alguém para você modelar. Conviva com pessoas que têm aquela qualidade. Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Procure conviver com essas pessoas que têm essas qualidades, né, que você gostaria de ter, ou que você gostaria de melhorar em você mesmo. Outra coisa, se afaste das pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Por exemplo, você quer ter mais calma, mas você tem aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou que te procuram, que são pessoas explosivas, são pessoas nervosas, são pessoas desequilibradas. Você conviver com elas só vai piorar o seu estado. Você não vai aprender a ter mais calma com elas. Então, se afaste delas. Aprenda a dizer não para essas pessoas. Escolha estar bem longe delas. Porque essas pessoas, quando estão com você, vão te fazer mal. Vai baixar a sua carga energética. Vai baixar o seu nível de satisfação. Então, não viva com essas pessoas, não conviva com essas pessoas. Eu fiz essas escolhas, né? Muitas pessoas que eu convivia, ou que de alguma forma me procuravam, traziam sempre coisas negativas. Eu decidi não conviver com essas pessoas. Não quer dizer que eu não tenho amizade com essas pessoas, tenho amizade, mas quando essas pessoas querem estar perto de mim, eu dou um jeito de não estar. Eu escolho não fazer parte desse grupo de amizade, não ter um contato mais íntimo com essa pessoa. Sabe essas pessoas que só sabem te pôr para baixo? Que tudo que você fala lá nunca vem para te falar uma coisa positiva, sempre para fazer uma crítica. Ah, isso não vai dar certo. Ah, você é um sonhador. Ah, você não sei o quê. Sabe, nunca é para falar, putz, que legal, tomara que você consiga, ou você vai conseguir, você é inteligente, você é esperto, você, sabe? Não, essa pessoa sempre vem falar dos seus defeitos, vamos dizer assim, né? Daquela qualidade negativa que você tem. Ela nunca põe a sua qualidade positiva. Uma pessoa que só fica se lamentando, que só fica reclamando, que te procura hoje, te conta uma série de problemas, e aí daqui a uma semana ela vem com os mesmos problemas, você dá várias dicas para ela, várias soluções para ela, mas ela sempre está focando no problema. Isso não vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Outra dica que eu acho assim muito importante é ser grato. Toda vez que você pensar em alguma coisa para você reclamar do seu dia, corte esse pensamento imediatamente e pense em alguma coisa que você seja grato. Por você ter acordado, por você ter saúde, ou por você ter onde morar, ou por você ter um filho ou uma filha maravilhosos, por você ter tido um pai e uma mãe. Pense em alguma coisa. Então, eu não tive um pai e uma mãe, mas eu tive um amigo especial. Pense em alguma coisa que você seja grato na sua vida. E agradeça. A gratidão, gente, é poderosíssima. Ela traz uma energia que vocês não têm noção para a sua vida. Pense, agradeça, tire os pensamentos negativos, seja positivista e tenha foco. Se você tem um determinado objetivo, seja ele qual for, seja pessoal, seja social, seja financeiro, tenha foco. Não desista, por mais difícil que possa ser, não desista. Continue perseverando no que você quer. Então, se eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu não vou desistir. Eu vou continuar perseverando. Cada dia eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui. Eu vou ter reações melhores do que eu já tive. Como? Lendo, vendo vídeos, convivendo com pessoas que tenham essa paciência, evitando as pessoas tóxicas. Nesse caso, quem são essas pessoas que não têm essas qualidades, né? Conviver com essas pessoas, assistir vídeos sobre isso. Se eu quero ser uma pessoa mais próspera financeiramente, o que eu preciso fazer? Traçar meu objetivo, traçar minhas metas. O que eu vou assistir? Vou assistir vídeos de investimento, como economizar, buscar uma forma de ganhar dinheiro com alguma coisa, de ter uma renda extra. Eu vou procurar me relacionar com pessoas que têm prosperidade, que são bem-sucedidas. Se eu não tiver essas pessoas dentro do meu grupo familiar, dentro do meu grupo de amigos, vou assistir vídeos na internet sobre pessoas
que são prósperas, pessoas que, olha, a gente tem vários casos, Flávio Augusto, nossa, é um cara que eu super admiro, Rick Chester, história fantástica. Então, vamos ver histórias de pessoas que saíram de uma situação de pobreza, que tinham um padrão social e conseguiram melhorar esse padrão, né? O que eu posso fazer dentro do tempo que eu tenho, dentro do conhecimento que eu tenho? Não procure a perfeição, a gente não é perfeito, vamos fazer dentro daquilo que a gente pode. Então veja, não importa, faça dentro do seu melhor, coloque o seu amor, faça com amor, coloque amor em tudo que você faça, você vai ver que vai ser mais fácil, não vai ser dolorido, vai ser agradável, vai ser mais fácil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. No próximo vídeo a gente vai continuar, vou trazer mais dicas, mais ferramentas para você conseguir fazer essa transformação na sua vida e fazer da sua vida uma vida extraordinária. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, não esquece de dar o seu joinha, ativar as notificações, me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, peçam para que eles se inscrevam aqui no canal, para que a gente possa levar ao máximo possível de pessoas essas informações, esse conteúdo e assim poder ajudar a mais pessoas. Eu espero sinceramente que alguma coisa do que eu falei faça sentido para você e que você consiga colocar em prática e que isso gere uma mudança para melhor na sua vida. Se isso acontecer, comente aqui, dê sua dica. Se você tem alguma outra sugestão, se você sabe de alguma outra ferramenta, coloque aqui embaixo o que pode ajudar a gente a conseguir alcançar os nossos objetivos, tá bom? Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.